espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Olá, boa tarde, caro telespectador. Mais uma vez estamos aqui. Sentiram falta semana passada? Dei o bolo em todo mundo, né? Não estava muito boazinha, achei melhor não gravar, mas já estou aqui novamente, depois de uns dias de folga também, que tivemos um feriado, né? Então, estamos aqui assim com força total, como eu diria, assim, muito animada, como sempre. E porque também eu já tomei a minha vacina da gripe. Você já tomou a sua? O que você sabe sobre vacina? É importante para você? Só para criancinha? Não, né? Para todos nós. É muito importante. E é assim que nós vamos fazer esse programa hoje, falando sobre vacinas com uma pessoa que ama o que faz, a Salete, aqui da Terceira Regional, vai nos contar tudo sobre vacinas. E principalmente a vacina da gripe, que é o momento que nós devemos tomar e ela existe de graça. Isso, olha, é uma maravilha. Isso tudo porque a gente tem essa preocupação com medicina preventiva, com vida saudável, com esse vivendo e aprendendo nosso. Esse programa que sempre vai ao ar para levar mais informação a você e contar um pouquinho das situações que nós temos na terceira idade e quem quer chegar lá também. Então, esse programa de hoje a gente preparou para você com muito carinho, mais uma vez. E esperamos que você goste. Isso porque a TVM cada dia quer estar melhor, nós também, e a Unimed nos patrocina e o Salão Record nos deixa cada dia melhor. Hoje já elogiaram o meu cabelo, ó, tá bonito, né? Que bom, assim a gente tem essa descontração e saber que a gente pode a cada dia estar melhor. Hoje, pensando vacinas. Salete, tudo bem com você? Tudo bem e você, Célia? Bem, graças a Deus. Salete, o frio vai chegando, maio vai chegando, e a gente começa a pensar que nós temos que nos preocupar com as vacinas. Todas as vacinas a gente deveria se preocupar, mas o nosso intuito hoje aqui, por causa do programa voltado à terceira idade, é um esclarecimento que a gente sempre quer dar. A gente quer bater um papo hoje com você, conversar um pouco e falar quais as pessoas que podem tomar essa vacina da gripe. 60 anos, 65, menos de 65, como é que é isso? Não, as pessoas que completaram 60 anos, elas já devem receber as doses anuais da vacina. Então, de 60 anos até o resto da vida, anualmente, todas as pessoas devem ser imunizadas. E o que significa ser imunizado? Ser imunizada é quando você recebe, especificamente falando da vacina da gripe. Então, quando a pessoa recebe uma dose anual da vacina, ela fica imunizada contra os vírus que estão circulando num determinado período, porque você sabe que cada ano a composição da vacina ela muda, porque são feitos estudos para saber quais os vírus que estão circulando que causam mais doenças, que causam óbito, que causam internamento, né, e que acometem a saúde das pessoas, especialmente essa população de idosos. Então, se a pessoa recebe a vacina anualmente, ela fica imunizada, mas ela vai ficar imunizada daquele vírus. Só daquele. Só daqueles. Se aparecer um outro, ela pode pegar. Pode, mas veja, são os vírus. Então, assim, como é feito o estudo anual, observado esses vírus durante o ano todo, em vários locais do planeta, não é só no Brasil, nível de Brasil. Então, a vacina é composta a partir desses vírus que circularam no hemisfério norte, no hemisfério sul, no inverno do ano passado, ou inverno agora que encerrou no hemisfério norte. Então, esses vírus que mais circularam, que causaram maior
causa doença nas pessoas, né? As gripes com pneumonia, com outras consequências mais graves, levaram a óbito, o internamento, enfim, acometendo as pessoas, né? É elaborado aí a vacina a partir desses vírus, tá? Só que muitas vezes esses vírus eles mudam, né? Então, por exemplo, o ano passado a gente teve uma composição que coincidentemente esse ano se repetiu na vacina porque foram os mesmos vírus. Sim. Mas normalmente não é assim que acontece. Cada ano isso. A gente chama de sazonal. Isso, sazonalidade, né? Então são os vírus sazonais, e eles muitas vezes, como as pessoas ficam imunizadas, ou seja, elas ficam protegidas, né? Imunizadas é quando elas estão protegidas. E uma das formas de proteção é a vacina. A gente se previne de várias formas, né? Tomando muito líquido, se alimentando coerentemente, fazendo exercício físico. E uma das formas de ajudar o nosso organismo a ficar saudável é recebendo doses de vacina. E no caso da gripe tem que se vacinar anual para que a gente realmente receba essa dose dos vírus que causaram maiores danos, né? E para que as pessoas não fiquem doentes, né? Agora me passou uma pergunta. Os vírus estão no mundo todo. Eu achava assim que de repente num país podia ser um, no outro. Mas se é uma coleta de informações, é o mesmo. E como que eles surgem? As pessoas que transmitem, vai por ar, como é que vai chegando aquele vírus naquele local? Normalmente são as pessoas. Eu acho que você deve se recordar da pandemia que a gente teve, né, do H1N1. Então, a transmissão geralmente se dá de pessoa a pessoa. Né? No caso do H1N1, a composição do vírus era uma parcela de vírus de uma ave que misturou com um animal, com um porquinho, que misturou com um vírus humano e deu essa miscelânea, essa mistura, né, esse mix, que resultou no H1N1, que era um vírus que foi transmitido, exatamente, transmitido de pessoa a pessoa. Então, se a gente está num ambiente fechado, conversando muito próximo, como nós estamos, se a gente não lava as mãos com frequência, né, a gente corre o risco de desenvolver esses vírus. Então, é o contato direto, normalmente. A gente leva a mão na boca e isso é muito frequente. Coça o nariz, põe a mão na boca, né? Você pega um copo, às vezes isso é comum acontecer dentro de casa. Um toma um gole do suco, outro, deixa eu provar, né? Não é assim que acontece? Então, aí você pode desenvolver, você recebe esse vírus para dentro do teu organismo, de uma pessoa que já tem, e ele pode se desenvolver dentro de você e causar doença. Ou não. Às vezes o próprio organismo elimina. Que é isso que a gente espera, por exemplo, quando você recebe a vacina. Você pode ter contato com o vírus, a pessoa está vacinada ou imunizada, né? Ou seja, o organismo já está esperto em relação àquele vírus. Aí a pessoa recebe o vírus, que a gente chama de vírus selvagem, né, entra no organismo, mas a vacina já deu um alerta. Como a pessoa já recebeu a vacina, o organismo dá um alerta, é um inimigo. Né? Então, o sistema imunológico, né, as defesas do nosso organismo eliminam esse vírus. Né? Traduzindo em palavras mais simples, né? Mas é isso que o nosso telespectador quer, porque não adianta a gente chegar aqui e falar só em palavras técnicas. Não, eles não vão entender. Né? Alguns entendem, lógico, mas a gente quer um esclarecimento, porque às vezes você fica assim, mas como é que surge a gripe? Mas é tipo assim, é o ovo ou galinha que nasceu primeiro, né? Assim as sensações de gripe que a gente quer saber mais isso. Sempre mais, né? E levar essa informação. E como que as pessoas podem ser... as que não têm 60 anos, por exemplo, elas podem tomar essa vacina? Eu procuro numa clínica particular? Como é que eu faço? Na verdade, esse ano, como já o ano passado, existem outros grupos que vão receber a vacina, não são só os idosos. Nós temos as crianças de 6 aninhos a menor de 2 anos de idade, ou seja, se a criança já completou 6 meses e ela ainda não completou 2 aninhos de idade, ela tem 1 ano, 11 meses, 29 dias, ela tem direito a receber a vacina durante o período da campanha. Todas as gestantes, independente do período gestacional, isso é importante a gente frisar, porque... Bem interessante, isso é bem importante. E é importante a gente frisar porque às vezes a gestante fica em dúvida porque
né, está no início da gestação, então, mas não tem contraindicação, ela pode receber a vacina, tá? Então, todas devem receber a vacina, que são os grupos de risco para gripe. E aonde que recebe essa vacina? Os- Ano passado, eu lembro, aqui, que aqui. Mas o ano passado, aqui em Ponta Grossa, era atrás no pronto-socorro. não, Uma sala ali. não, esse ano o município vai realizar a vacina, isso quem pode informar melhor é a Úrsula, na verdade que é a enfermeira responsável pelo município, mas a princípio eu já posso garantir para vocês que ela vai disponibilizar a vacina nos CAS, né? Então essa provavelmente vai estar Isso, e exatamente, a da gripe vai estar nos CAS e lá na unidade do idoso. Sim, mas isso para o idoso. Eu quero saber esses casos especiais. Isso. Então, assim, nesses casos específicos, porque a campanha começa no dia 5. Sim. Dia 5 é um sábado, o dia D. Então, É o dia que está começando, que o nosso programa vai ao ar, por isso a gente está gravando hoje. isso, então, exatamente. Então, hoje, dia 5... Isso, a campanha iniciando hoje, ela está disponível nessas unidades, que vai ser nos CAS, né, e lá no Centro do Idoso. Tá? Durante a semana, seria bom, se as pessoas tiverem dúvida, confirmar na unidade de saúde onde tem sala de vacina, provavelmente a Úrsula vai disponibilizar nas unidades. Né? Isso seria bom até conversar com a Úrsula, mas a princípio para ter em todas as unidades onde tem sala de vacina, para que essa outra população receba, né? E as outras pessoas, que foi a tua pergunta também, que não fazem parte do grupo de risco, né, que são as crianças pequenas, né, de 6 meses a menor de 2 anos, os idosos acima de 60 anos, todas as gestantes e os trabalhadores da saúde que atendem a população com suspeita de gripe. Ou seja, quem trabalha em unidades. Nós, a princípio, nós não, porque a gente faz o trabalho mais burocrático. Se tiver saldo de vacina, nós receberemos. Mas, a princípio, a prioridade é quem trabalha em unidade de saúde e quem trabalha em hospital ou consultório, ambulatório, que atende suspeito de gripe. Essa é a população da saúde prioritária, tá? Quanto às demais pessoas, então, que têm, que não fazem parte desse grupo, elas podem adquirir a vacina, as clínicas particulares têm, aí também teria que procurar. Não existe contraindicação, né? Não, desculpe, existe a contraindicação, é a seguinte, se a pessoa tem alergia a ovo, aquela alergia... Isso, aquelas contraindicações de rotina, né? Porque a pessoa que é alérgica ao ovo, ela pode desenvolver uma reação alérgica à vacina, porque ela tem no seu componente, né? Ela é elaborada a partir da clara do ovo e tal. Então, ela tem no seu componente traços, né? Então, por isso... Como que você... Agora já vou sair fora. Como que você sabe que você tem alergia ao ovo? Olha, dificilmente a pessoa não sabe, porque se você... Por exemplo... Eu não vi ninguém que tivesse. Felizmente não é tão comum. Eu já conheci pessoas com alergia a ovos, a outros glúten, essas coisas, sim, né? Sim. A lactose e tal. Mas nunca vi falar. Não é tão comum, não é tão comum. Mas se a pessoa tem, ela sabe, porque se alimenta de... Muitos alimentos contêm ovos, né? Então, ela vai ter desde um processo alérgico de pele, ela vai ter problemas mais sérios e, com certeza, ela vai ter que buscar o atendimento médico. E aí, o médico vai fazer o diagnóstico, né? Então, o médico já vai dizer, olha, você... né? Então, normalmente, a pessoa passa mal, né? Quando ela se alimenta, aí não... É difícil a pessoa não saber, né? Nós vamos para um intervalinho, já voltamos, não saia daí. Hoje... falando diretamente aqui da Terceira Regional de Saúde sobre vacinas. Você quer saber, você tem alguma dúvida sobre isso? Assista esse nosso programa que vai ser muito informativo a você. Você vai ficar sabendo de tudo que acontece em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais. Não saia daí. Voltando, né, esse assunto aqui muito interessante. Hoje, exatamente, sábado, 5 de maio, o dia que está iniciando a campanha de vacina a gripe para os idosos, em Ponta Grossa e em toda a região. Aliás, no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, a campanha nacional. E nós estamos tirando aqui as dúvidas com a Salete, várias dúvidas que vão surgindo, que as pessoas me perguntam, então eu estou transmitindo aqui. E agora, continuando, então, os fatores, a pessoa não pode... ter alergia a ovo e, bom, se tiver com febre...
Veja, se a febre for muito alta, acima de 38, então é bom a pessoa aguardar, porque a campanha inicia hoje, né, dia 5, e ela vai até dia 25. Aumentaram essa campanha? Eu Ente- não sei, parece que os outros anos era tão curtinha. Na verdade, ela tem um período um pouquinho mais longo, porque também a 3 população... semanas. A população ser vacinada também, né? É maior. No início de tudo, quando a gente iniciou com as campanhas, a gente iniciou com a polio no Brasil, tal, né? Era um dia D, era um dia, então vacinava-se todo mundo. E aí, aos poucos, ela foi aumentando o período, até porque hoje a gente também tem uma população maior a ser vacinada, né? Então, a gente tem, falando especificamente da campanha da gripe, a gente tem uma população maior que hoje inclui aumentar nos grupos, né? Tem as crianças, tem as gestantes. O número de idosos aumentou na cidade. Isso, também, Também, exatamente. também. Hoje Então- o idoso está 1/3 da população. Então. E aí isso tudo fez com que ela aumentasse um pouquinho, a gente ampliasse um pouquinho o prazo, né? Então, todas as pessoas desses grupos, elas vão ter esse período de 5 a 25, né, de maio, a ser vacinadas. Então, assim, o ideal seria se todo mundo pudesse ir no dia 5, vir hoje para as unidades e receber a vacina, né, e tudo bem. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas não conseguem, né? E Então, tem também aquele outra visão. Hoje eu dizia, eu coordeno o projeto de medicina preventiva da Unimed, né, que funciona no Guarani. O meu público já sabe tudo isso. E eu sempre de manhã, antes da gente começar, eu dou uma palavra, alguma coisa, uma situação ou uma dica de saúde, alguma coisa. E hoje eu comecei falando da vacina, lógico. Aí eles falaram, mas eu não vou no dia 5 porque vai estar assim, né? Mas se as pessoas, quanto antes for, não vai no dia 5, vai na segunda-feira, né? Até porque, Célia, enquanto antes a pessoa recebe a vacina, sabe, é melhor porque na entrada do inverno a pessoa já está imunizada. Né? Então, porque ela tem uns dias para que ela faça todo o trabalho de conversar com o organismo, digamos assim, né? Para que o organismo reconheça. Quanto tempo leva isso? Não leva tantos dias, uns 10 dias, sabe? Mas o ideal, assim, você toma, você já fica imunizado para a entrada do inverno, porque Claro. agora você veja, esses dias já tem feito frio. Ontem, hoje, antes de ontem. Então, essa semana toda, né? Desde segunda-feira fez muito frio à tarde. Eu acho que, não sei, eu acho que foi o dia mais frio até hoje, né? Eu penso. Mas, assim, já tem feito muito frio. O que acontece? Quando esfria, as pessoas tendem a ficar nos ambientes fechados, né? Uma quantidade maior de pessoas, e as pessoas transmitem os vírus, certo? Então, se as pessoas ficam mais próximas umas das outras, e essa tendência é tão bom, né, no inverno. Ai, uma delícia. Deita todo mundo na sala, ver televisão e tomar um chazinho quentinho, sei lá. E deita na cama da mãe, do pai, aquela coisa nada, né? Então, além disso, isso é muito bom, é gostoso, né? Mas a gente tem que pensar na saúde. Então, se você estiver imunizado, tal, menos risco as pessoas correm, né? Então, quanto antes a pessoa recebe a vacina, melhor. Não é por acaso que a vacina chega nesse período, né? Ela chega nesse período para que no inverno as pessoas estejam todas imunizadas. Né? E aqui, como a gente tem a temperatura mais fria, então, quanto antes você receber a dose, melhor. Né? Então, assim, eu sei que às vezes é chato, você tem que chegar lá na unidade, enfrentar fila para esperar receber a vacina, mas é importante. Né? Mesmo assim, é um sacrifíciozinho, né? Uma vez por ano. Mas escute, a gente não tem a cultura de levar os filhos para ser vacinado quando eram pequenos. Eu lembro que a minha, quando pequena, a gente levou todo ano, e daí um ano ela não podia, não era mais para ela tomar da polio, porque já estava grande, né? Ela chorava, porque se ela ficasse assim, que nem aquela outra criança lá que mostravam, ela ia ficar muito mal. Eu vou chorar muito. Eu preciso tomar, ela dizia. Então, se a gente tem essa cultura, por que não, né? Ter essa cultura também da gripe, de tomar a vacina. Não só essa, né, Salete? Porque tem outras que a gente acaba esquecendo. Eu acho que
tétano, né? Então, os idosos é muito preocupante, assim, porque tem disponível também, inclusive nesse dia, é importantíssimo que as pessoas levem a carteirinha de vacina junto, tanto das crianças, quanto das gestantes, quanto os idosos. Leve a carteirinha, para que a pessoa que esteja fazendo a vacina faça uma avaliação e veja se está faltando quais vacinas estão faltando, se está tudo em dia, se está tudo certo, né? Porque, por exemplo, a antitetânica são 3 doses. E aí você repete um reforço a cada 10 anos. É isso que eu ia perguntar. É essa que é a cada 10 anos depois. Isso. E Então, da hepatite? não, a hepatite são 3 doses, mas são para o resto da vida. Você tomou as 3 doses, você está imunizado. E tem a febre amarela, que é para os adultos e idosos também é importante. Então, você também faz uma... Só que essa é uma dose a cada 10 anos, você faz um reforço. E você pode tomar alguma dessas sem saber se tomar de novo? Dá algum problema? Não, sem problema não, mas o ideal é a pessoa guardar hoje em dia, sabe, Célia, eu sempre tento reforçar para as pessoas, a carteirinha. A carteirinha hoje é um documento como qualquer documento de identificação. Tem. Não tem? Perdeu? Eu tive quando era criança, adolescente, e depois... E não recebeu mais vacina nenhuma? Tomo de gripe sempre, todo ano. Mas veja, a febre amarela é importante você fazer. Eu acho que a febre amarela eu nunca fiz. Então, a febre amarela está disponível em todas as unidades onde tem sala de vacina. E eu viajo bastante. Mas independente, a nossa região, aqui existe no calendário básico, nós temos que receber a cada 10 anos uma dose da vacina. Olha. Tá? Tá servindo até para mim esse programa. Então, e a carteirinha hoje é um documento de identificação, ali é a tua vida, sabe? É parte da tua vida, né? Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar que carteirinha de vacina a gente deve guardar. Porque hoje em dia se pede muito. Você vai fazer uma viagem, você tem que ter a carteirinha, né? Às vezes você vai fazer uma viagem internacional. Se você chegar no aeroporto sem a carteirinha, você não embarca, porque daí eles têm que transformar aquela tua carteirinha numa carteira internacional. Então, as escolas hoje em dia pedem, as empresas pedem, não é verdade? E eu acho que mais importante do que isso documento. É um documento e a tua vida. Como é que você vai saber? Eu, por exemplo, que trabalho com isso, se eu não tiver uma carteirinha anotada o que eu já tomei, quando que eu tenho que tomar de novo, eu não sei. A gente esquece as coisas, né? Então, as pessoas devem levar carteirinha para ver se está faltando alguma vacina. Se estiver faltando complementar o esquema, às vezes, da dupla viral, da dupla bacteriana, que é a antitetânica, que a gente conhece como antitetânica, aí já se completa o esquema. Se precisar fazer o reforço, já faz o reforço. E assim da febre amarela. E das crianças também, né? Porque as vacinas, elas podem ser tomadas todas no mesmo dia, não tem problema nenhum. Isso eu sabia. Né? Então, se você tomar no mesmo dia, não tem problema. O problema é que se você toma uma hoje, amanhã, daí você tem que esperar para receber um período o período mínimo de intervalo são 15 dias, o ideal 30. A gente normalmente pede para que o pessoal que trabalha em sala de vacina faça com 30 dias depois, né? Mas tem essa situação, né? Então, as carteirinhas, guardem as carteirinhas, por favor. Você sabe que é incrível, porque eu tenho guardado dos meus filhos quando eram pequenos. Mas hoje a menina que está uma mulher, ela deve ter a dela, né? Porque ela toma, inclusive, as vacinas. Eu vejo ela falando, fui tomar vacina porque eu vou viajar. Então, mas eu que vou só para os Estados Unidos, nunca tomei. Nunca me pediram, inclusive. É que tem períodos e períodos, né? Mas é muito importante. Mas mais do que a viagem, né? Você cuidar da saúde. Isso aí eu estou cuidando de mim, né? É uma situação assim. E quantos idosos esse ano é a proposta de ser vacinado aí em Ponta Grossa e na região? Na região, eu posso olhar minha colinha, porque eu decoro... Pode. Tem um problema com o número, Célia. Não, os apontamentos são sempre para isso. Você sabe que eu estou quase na terceira idade. E eu trabalho com terceira idade, não só na televisão, como no dia a dia, né? E eu digo assim, olha, números, a gente olha, deixe para gravar. Uma vez eu escutei uma palestra assim, grave aquilo que realmente interessa. Número, você vai lá e está lá.
Então, não fique desperdiçando o teu cérebro com um número. Então, eu aprendi. É verdade. Então, olha, nós temos, em número de idosos na nossa região, nós temos 57.875 idosos, tá? São 12 municípios que compõem a nossa regional, né? Só em Ponta Grossa nós temos 32.320 idosos. Né? Então, essa seria 100% da nossa população acima de 60 anos, tá? E geralmente consegue um número, o número fica muito aquém ou não? Veja, a nossa meta, esse número que eu estou te falando... É o que é real. Esse é 100% da população. A nossa meta é exigida pelo Ministério, no mínimo, de vacinar 80% dessa população, desse total. Né? A gente tem conseguido atingir, sabe, a meta. O ano passado, quando eu entrevistei a Úrsula, ela me contava que se a vacina não é usada, ela tem que devolver, e é uma judiação isso. Ou ela não pode pedir mais. Tinha uma história assim, que eu fiquei assim, meu Deus, mas daí como é que faz, né? Não, é porque tem uma demanda... Não, porque é o seguinte, essa vacina, ela normalmente, a validade dela é de 1 ano só. Né? Então, a gente utiliza a vacina durante esse ano, até o final do inverno, porque também, se vê, a gente está tratando normalmente de vírus sazonais, né? Sazonal, claro. Isso. Aí, assim, se você não utiliza nesse período... Não vai ter... Exatamente. Ela vai enroscar, digamos assim, né? E depois ela perde a validade, perde a potência, perde a validade, e aí a gente não tem o que fazer com a vacina. Então, veja... a vacina está aí de graça. Exato, veja, está disponível, né? A gente pode receber... Sabe, Célia, eu estava conversando com o pessoal do Ministério, a gente teve uma reunião não faz muito tempo, em Curitiba, e aí o pessoal... Isso é uma coisa que a gente tem que ter orgulho, o Brasil tem que ter orgulho, que o nosso programa de imunização é o exemplo para muitos países. Então, tem muitos países que vêm para o Brasil para ver como é que funciona o nosso programa de imunização, porque a gente tem praticamente todas as vacinas. Praticamente todas. Então, a gente pode imunizar assim, contra vários tipos de doença, né? E isso é um privilégio para nós, sabe? E o Brasil gasta, né, um dinheiro muito grande com isso. É para usar, é para aproveitar. Isso, exatamente. Então, a gente tem que usufruir. Isso é um direito nosso, além do mais, é direito nosso, sabe? E é dinheiro nosso. Na verdade, a gente fala assim, tá lá de graça. Não é bem assim, a gente paga imposto, né? Que envolve, né? Isso. Mas as vacinas, elas estão lá disponíveis. Tem esses grupos que são prioritários. Os idosos não precisam ter medo. Ninguém está morrendo por causa da vacina. Aquela história de que a vacina foi inventada para matar os idosos, para não pagar pensão, para não pagar... não, isso aí tudo é bobagem, né? As pessoas já sabem quantos anos já, 12 anos de campanha, quer dizer, não tem mais o porquê, né? Nós vamos para um intervalinho e já voltamos nesse assunto, que eu quero fazer mais uma outra pergunta sobre isso. Tome seu cafezinho, sua água e já volte. Salete, tem uma coisa interessante que você começou falando agora, que as pessoas dizem que essa vacina veio para matar a população, as pessoas da terceira idade, é uma coisa assim. E tem pessoas que passam mal. Teve algumas situações que eu mesma tive uma amiga que ela disse, minha mãe tomou vacina e morreu. Eu falei, claro que não foi isso, né? Lógico que não foi. A gente sabe que a situação não era aquela, assim, o que pode ocorrer? Claro que isso aí a gente sabe que está fora. Mas pode ter vir a ter uma gripe fraca, ter uma febre, o que pode acontecer? Veja, Célia, na verdade, ela pode causar alguns sintomas, sim, mas normalmente são sintomas leves. Pode ocorrer uma coincidência também. Às vezes você já está com o vírus incubado, querendo se desenvolver, você recebe a vacina e você acaba desenvolvendo, né? Então, você não recebeu a vacina em tempo hábil de te proteger contra aquele vírus e você desenvolveu a gripe. Pode acontecer, né? Ou pode acontecer de você ter sintomas, mas normalmente os sintomas causados pela vacina são sintomas muito leves, né? Pode ter sintomas de febre
baixa, né, menor de 38 graus. Você pode ter aquela sensação do corpo meio dolorido, que a gente fica quando está com gripe e tal. Pode ter sintomas de resfriado, mas normalmente são sintomas muito leves. Agora, mesmo que a pessoa tenha sintoma leve, o ideal é a pessoa retornar onde ela recebeu a vacina para que seja feita uma notificação. Porque como que a gente sabe que esses sintomas ocorrem? Quando as pessoas notificam. Né? Isso. Então, quando a pessoa faz a notificação, porque existe todo um programa que a gente chama de EAPV, que é uma sigla, que é de eventos adversos pós-vacinação. Então, que são todas essas notificações. Para qualquer vacina isso serve. Então, a pessoa, ou a criança, o adulto, o adolescente, enfim, o idoso, recebeu uma vacina, teve algum tipo de reação, retorna até lá, a pessoa que fez a vacina, o médico, ou quem trabalha na unidade, vai fazer uma avaliação e vai dizer qual que é o problema que aconteceu. E vai notificar, vai fazer por escrito, tem uma ficha, uma ficha própria, que é preenchido e encaminhado para um programa específico, onde tem médicos trabalhando, e eles vão analisar se esse evento foi em função da vacina ou não. Tá? Então, pode ser confirmado ou descartado. Então, através desses estudos é que a gente sabe quais as reações que cada vacina pode causar. É interessante, porque até isso serve, como o nosso programa é todas as idades, e tem muitos avós que cuidam dos seus netos, como a gente peca nisso, né? Porque quantos de nossos filhos, a gente levou da vacina, daí disse assim, ele está meio amoladinho porque ele tomou vacina. Alguém vai lá e faz esse processo? Não faz. Mas isso é importante fazer, porque é a partir daí que a gente estuda muito as vacinas, né? Então, para saber se realmente ela está imunizando a população, se ela está causando algum dano, sabe? O que está acontecendo através desses estudos. E a gente só vai poder estudar se a gente tiver algo por escrito, né? Não é verdade? Então, é importante que as pessoas procurem sim. Se tiver qualquer tipo de reação, febre, qualquer coisa, retorne até lá para fazer a notificação. Celeste, tem uma outra coisa que a gente sempre fala, é que quando pensou na vacina, claro que é para imunizar, tal. Mas também porque fica mais barato do que a pessoa se acometer de uma gripe, virar uma pneumonia, ficar internada, etc. Claro, para o sistema público, falando de sistema público, nós mantemos o sistema público, né? É nosso dinheiro. Então, a gente pensa até nisso, na economia, por mais que o Ministério, né, o Brasil gaste muito dinheiro para adquirir as vacinas, é muito importante, é muito mais barato realmente do que você manter uma pessoa numa UTI, você manter uma pessoa internada por 7 dias, vários dias, sei lá quantos dias no hospital, né, tomando antibiótico, tomando medicação e tal. Então, sem contar uns transtornos, né? Então, você pensa, para uma família manter uma pessoa internada no hospital é complicado. Ou seja, criança, adulto, idoso, sei lá. É difícil. Então, assim, quanto mais saudável as pessoas estiverem, muito melhor, não é verdade? A nossa vacina é aqui do Brasil mesmo? É fabricada aqui no Brasil? Nós trabalhamos geralmente com vacina que é feita no Brasil, mas ela também é importada, sabe? Então, depende, às vezes, quando o Brasil não dá conta da demanda, ele adquire, que é do outro Instituto Pasteur, que é um instituto francês, né, que produz a vacina também, e o Brasil tem uma relação muito boa com esse laboratório francês, né, então as vacinas normalmente são de um ou do outro, mas a composição é igual, sabe, não tem diferença nenhuma. Mas é uma pergunta agora de curiosidade minha, não sei se você vai poder responder, vamos ver. A pessoa que trabalha, que constrói a vacina, o que ela é? O profissional. Então, normalmente são bioquímicos, tem médicos, porque assim... Porque a gente sabe que cada um tem uma especialização. Tem. Para você produzir uma vacina não é tão simples, né? Então, por isso mesmo a pergunta. São vários processos, né? Normalmente eles são bioquímicos, tem médicos envolvidos nesse processo, sabe? São vários profissionais, porque você começa com os cientistas, professores, cientistas que trabalham na universidade, até descobrir o processo da vacina. Então, assim, são vários profissionais, na verdade, envolvidos, né? Mas muitos deles são... A gente sabe que são pessoas que pesquisam. São pesquisadores. Mas que tipo de profissional é o pesquisador? Mas qual é a formação dele? Então, normalmente são pessoas... São farmacêuticos, são médicos, né? Normalmente são esses profissionais.
é interessante, né? Porque a gente começa a querer saber mais, e daí você começa, às vezes, com situações que você vê assim, meu Deus, como é que chegaram nisso, né? Uma situação que você vai indo além e é maravilhoso, né? Isso que você faz, a gente percebe que você é uma profissional que ama o que faz. Né? Não, isso é verdade. Você passa isso. Eu gosto mesmo. E, Célia, eu até, não querendo fazer propaganda, mas eu vou dar uma sugestão. É que eu assisti um filme agora há poucos dias, chama-se Contágio, que é muito legal. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas quem não assistiu, assista, porque ele trata bem dessa questão. Então, é uma situação como mais ou menos a gente vivenciou com a questão da H1N1, né? Então, mostra uma pandemia ocorrendo, causada por um vírus misturado com uma bactéria, sabe? É uma coisa bem maluca, assim, mas que pode acontecer. E daí mostra a produção, mostra a profissional fazendo a produção da vacina, como que ela faz a produção, é bem legal. Como que é o nome? Contágio. Então, é um filme bem bacana, você me fez essa pergunta, eu lembrei que é uma dica... Eu assisti uma ocasião que tinha a evolução de como que passava, assim, mas esse eu não assisti. É bem legal, é um filme novo, sabe, que está passando agora por esses dias, eu assisti, eu achei bem interessante, sabe, porque me chamou a atenção. Já tem é só no cinema? Eu não sei, eu vi na TV a cabo, mas eu não sei te dizer se passou no cinema. Eu adoro cinema, mas esse filme eu não vi no cinema, eu vi na TV a cabo. Mas eu não sei te dizer se já tem disponível em locadora, como é que tá. Mas é um filme bem legal. É interessante a gente ver, porque assim fica conhecendo um pouco mais, né? De saber aquilo que você está... As pessoas têm essa curiosidade, o que eu estou tomando? O que é isso, né? Como é que é? Como é que vai fazer o efeito? Porque o que está diminuindo, né? Então, são situações... E esse filme é legal porque ele mostra como que as pessoas transmitem umas para as outras. É isso que eu perguntei no começo, bem né? Legal. É bem interessante. É bem legal, sabe? Aí você fica assim, isso pode acontecer com qualquer um. Sim. Né? Você sabe que hoje, quando eu falava das vacinas no projeto hoje, eu dizia também a gente tem que continuar tomando muita água, porque eu mando todo mundo tomar muita água. E daí eu falando da vacina que posso tomar, e por favor, eu dizia assim, de mão junto, abram as casas, né? Pelo amor de Deus, porque a contaminação acontece aí, né? Aquilo que nós dizíamos, ficamos todos lá juntinhos e a coisa acontece. E quando estava HN1, a gente dizia assim, mas como que nisso pode acontecer? Mas um corrimão, né? Uma porta de elevador, uma coisa assim. Algumas pessoas, um tempo atrás, me passaram assim, da bolsa da gente. Meu Deus, você já parou para pensar onde que você põe a tua bolsa, todos os lugares que você carrega? E o celular? Então, importantíssimo, arejar os ambientes e lavar as mãos. A mão é o meio mais fácil, sabe, da gente transmitir as doenças. Porque você, né, cumprimenta a pessoa, você pega em qualquer ambiente, você, sabe, põe a mão na boca, né, você se alimenta, quer dizer, lavagem das mãos, usar o álcool gel. O álcool gel é tão bom, sabe? Então, se você não tem, assim, oportunidade de ter uma pia com água, sabão, que ainda não é todos os coisa que mas que ainda é a melhor coisa que existe, né? A água e sabão mesmo, água corrente e sabão. Álcool gel. O álcool gel, só que não esquecer de fazer o esfregaço, né? Pelo menos por 30 segundos tem que esfregar, senão ele não faz efeito. Daí não adianta, não mata as bactérias, né? Então você tem que esfregar. E a água também. A água é ideal você lavar bem entre os dedos, né? Você puxar a tua manga, lavar essa região aqui, lava entre os dedos, bem lavadinho, né? Essa parte aqui que a gente às vezes esquece de lavar, né? Lava tudo direitinho. As unhas, né? Ó, isso aqui a gente tá lavando as unhas, né? A ponta dos dedos, tal. Então, e manter as unhas de preferência cortadas, né? Então, que não fiz exatamente. Então, esses são cuidados mínimos. E isso é uma coisa que uma época você falava muito que no Brasil melhorou tanto a saúde pública porque se descobriu que o problema principal estava na lavagem das mãos. E você sabe, Célia, que quando a gente teve a pandemia da gripe do H1N1, a gente diminuiu vários outros tipos de doença. Nós diminuímos as conjuntivites, que são aquelas infecções nos olhos. A gente diminuiu as diarreias, né? Porque a gente se alimenta com a mão mal lavada ou sem lavar.
está levando para dentro do organismo bactéria que causa diarreia, o vírus que causa diarreia. Ou a gente diminuiu, inclusive, as meningites, né, por causa dos ambientes arejados. Né? É interessante porque eu digo que cada situação, tudo na vida da gente acontece por algum motivo. E a gripe serviu para isso, para nós, se alguém estava esquecendo de lavar as mãos, voltar a lavar e haver essa propagação disso tudo, né? E essas situações cada vez mais. E é uma questão cultural, né? É uma questão cultural, porque a partir do momento que você desenvolve o hábito, ele permanece. Né? Então, a gente não pode esquecer desses hábitos tão saudáveis e tão bons, né? Lavar fruta, lavar verdura, né? Não comer coisa mal lavada ou sem lavar, porque isso aí é complicado. A gente pode ter qualquer doença, né? Então... Nós chegamos mais no intervalo, nós já estamos indo para o nosso quarto bloco. Não saia daí. Vá, tome seu café, lave suas mãos, o momento da lavagem de mãos, lave suas mãos e volte, porque agora nós vamos mostrar a câmara fria, nós vamos nos agasalhar, vai entrar na câmara frigorífica, que é onde está todas as vacinas. Vamos lá? Venha conosco. Olha onde a gente veio parar, estamos, parece que entrando no Polo Norte. Salete, o que é isso? Aqui é a nossa câmara fria, onde a gente condiciona os imunobiológicos. Então, ou seja, as vacinas, né? Aqui a gente tem a anticâmara, que é uma preparação para a gente entrar na câmara. Acostumar. Né? Então, aqui a temperatura hoje está em 13 graus, aqui nessa salinha. E na sala, nesse momento, está em 5,5 lá dentro. Precisa fechar a porta ali? Aqui é bom fechar. Então vamos fechar e vamos para outra. A gente não... Quantos anos já vocês têm aqui? Não, essa câmara é nova. Mas A gente tinha... recente. Nós tínhamos antes só a rede de frio, a nossa sala de rede de frio. Eu conheci. Bem. E aqui a gente guarda as vacinas, né? Nós já estamos no final de mês, aliás, início do mês, então nosso estoque está meio baixo, porque as vacinas de reposição ainda não chegaram. Mas aqui que a gente condiciona aqui já tem, as vacinas da gripe já chegaram? Já chegaram e já foram distribuídas. Eu quero ver se... mas aqui a gente tem um pouco ainda, ó. Deixa eu mostrar. Ó, Estão nessas caixinhas aqui, né? Deixa eu abrir uma para ele ver aqui. Ó, essa é uma caixinha. Como? E quantas tem dentro? Aqui tem 10 frasquinhos. Tem 10 frascos, cada frasco tem 10 doses. Aqui a gente tem 100 doses, né? Isso que dizer, uma coisinha pequenininha. É verdade. 100 doses. E elas são caríssimas. Eu não te mostrei o valor, né? Mas elas são muito caras. Mas eu sei que são, porque eu ouvi com pessoas que têm... o ano passado na Unimed... Não vou falar. Eu acho que vou falar besteira. Mas é uma coisa assim que... Meu Deus, você precisa disso tudo, essa preparação, né? E a gente tem que divulgar e falar realmente que as pessoas façam as suas vacinas. E para o transporte, é normal como era antigamente ou agora daí tem ter acondicionamento mais ainda? Não, as vacinas quando elas vêm do nível central, ou seja, de Curitiba para nós, elas vêm num caminhão, tem um caminhão que do Zé Gotinha, que a gente chama, que é um caminhão refrigerado como isso aqui. Como aqui. Sabe? Então, que eles acondicionam as vacinas lá dentro e trazem para nós. Né? E aí o transporte para os municípios é feito de forma mais simples. Aí os municípios vêm e montam as caixas térmicas, né? Botam os geloques dentro, tudo direitinho, para poder acondicionar as vacinas. Guardamos as vacinas lá dentro com termômetro e tudo para verificar se a temperatura Vamos tá sair ideal. daqui, vamos. Tá muito frio, né? Daqui a pouco nós ficamos com a gripe aqui. Vamos ficar nessa sala anterior aqui. E assim, e daí vai com as vacinas terminando só. Só deixa eu fechar aqui, dá licença só um pouquinho. Acabamos deixando a porta aberta há muito tempo. Bom, mas vocês estão vendo a tranquilidade que é tudo isso. Gente, é uma situação que você pode tomar essa vacina sabendo que é top de linha. Aquilo que a Salete falou no começo, já durante a entrevista, que o Brasil é um país que é procurado para saber, para fazer, para copiar as nossas vacinas. Então, a gente está assim,
muito na frente e realmente é importantíssimo, né? E os cuidados que a gente tem que ter, sabe, Célia, porque trabalhar com vacina é um assunto muito sério, a gente está trabalhando com a saúde das pessoas, então, e qual que é o objetivo da vacina? A gente já falou isso também, né, que é você prevenir uma doença, é você fazer com que a pessoa fique saudável, não causar doença nas pessoas, então, por isso a gente tem que ter muito cuidado, você veja, é um trabalho, assim, que está por trás de uma simples aplicação de uma dose de vacina, um trabalho muito grande, envolve muitas pessoas, muitos profissionais. Desde você perguntou como é que é feita a vacina, é um processo muito longo, complicado, precisa ser de muitos profissionais, muito dinheiro. Então, para você armazenar cada município, os municípios não têm uma câmara fria, como a gente tem, porque não é necessário. Mas eles têm que ter as geladeiras, ele tem que ter pessoas treinadas, capacitadas para cuidar das vacinas, para que a temperatura fique dentro do ideal, ou seja, de 2 graus. Vamos sair mínimo. lá fora. Olha eu aqui hoje. Mas é assim que a vida da gente é assim, né? Não adianta nós falarmos uma coisa que não é... Ai, que delícia que tá aqui, gente, vocês não imaginam. Depois dali, esse solzinho aqui quente, nós vamos terminar os nossos blocos aqui. Então, vamos ver o que... Agora você falou uma coisa que eu queria voltar. Foi alguma coisa assim que a gente falou. Sobre os cuidados Sobre da os vacina? cuidados da vacina. E que, bom, a minha amiga tem uma rede, né? Tem uma das clínicas de vacina aqui. E eu já gravei vários programas lá. E daí, tudo aquilo tem no interior também, aquelas... o freezer... Eles têm todas as unidades onde tem sala de vacina, eles têm que ter uma geladeirinha com pessoas capacitadas, que conhecem, tem que manter a temperatura ideal, que é de 2 a 8 graus. As vacinas não podem sofrer temperatura menor de 2 e maior a 8 graus. Então, essa é uma média para todas elas. Então, os municípios têm a rede de frio deles, que não é uma câmara fria como a nossa, mas eles têm que ter ar-condicionado, eles têm que ter as geladeiras com ar-condicionado, uma sala específica para armazenar as vacinas, né? Então, tem que ter muito cuidado nisso tudo. Eu lembrei a pergunta. Vocês que fazem toda essa preparação, todas essas pessoas que fazem treinamento? Na verdade, nós somos responsáveis por 12 municípios. Não precisa fechar essa porta? Essa pode fechar. Ela pode até ficar aberta um pouquinho, mas porque daqui a pouco Deus o livre dá o problema da vacina por causa que a gente veio gravar. Não, porque a outra está fechada, né? E hoje não está tão frio, não está tão quente, né? Então, mas eu te fiz a pergunta quem que faz toda essa preparação, se é feito um trabalho com as pessoas, quem faz isso? Tá, então veja, cada regional, assim, ela é responsável por alguns municípios. No nosso caso, a nossa terceira regional, a gente é responsável em dar assistência técnica, prestar a supervisão, que a gente chama, assessoria, para 12 municípios. No nosso caso, são 12 municípios. Então, a gente, inclusive agora eu estou viajando, né? Eu viajei semana passada quase inteira. Hoje a gente estava numa dúvida se ia estar aqui. Isso, exatamente, porque eu estou fazendo uma supervisão nos municípios. Lógico que eu estou fazendo agora com os sistemas de informação do programa de imunização, mas a gente tem os sistemas de informação, a gente tem tudo. Então, a gente que presta todo esse apoio, digamos assim, para o município. Né? E está todo mundo bem preparado, pronto para isso. E se o seu município não tiver preparado, não vai a vacina? Não, mas no nosso caso assim é difícil, né? Porque a gente tem todos os municípios que estão preparados. A gente faz reunião com eles, o objetivo é esse. O tempo todo. Na verdade, assim, o nosso trabalho do município, ele não é diferente. A diferença é que são 12 municípios e nós somos uma regional. Então, a gente tem que ajudar a sustentação para todos esses municípios, e eles, quando eles têm dúvida, quando precisam, eles vêm até nós vamos até eles. Então, na verdade, nós somos uma equipe. Né? Nós somos uma equipe, não eu a regional, o município é outra coisa, não. Nós somos um só, porque o trabalho deles reflete no nosso e vice-versa. Então, se a gente trabalhar direitinho e eles também, a gente tem um resultado bom. E felizmente, com o programa de imunização, a gente tem ido bem, tanto é que a gente tem evitado tantas doenças, né? A gente tem muitas vacinas e olha, a nossa população está indo bem, né? Eu achei... Tá ótima. Eu acho que está indo bem, mas assim, as pessoas, a população não pode descuidar.
porque só o profissional, né, não dá conta de tudo. Então, cada um tem que cuidar de si. Cada um tem que fazer a sua parte. Isso, por isso que eu falo das carteirinhas de vacina, que a pessoa é responsável. Olha, a minha antena aqui já... Então, a carteirinha de vacina, cada um tem que ser responsável por ela, né? E tem dúvida, vai com a carteirinha até a unidade de saúde, busca informação, busca orientação, né? E eu acho que é assim que funciona. Hoje a gente tem os agentes comunitários, que é uma população de trabalhadores maravilhosa, que faz um trabalho lindo, sabe? Eles são importantíssimos para nós, sabe? Eu acho que eles são os anjos da guarda, né? Então, a gente tem muita gente envolvida nessas coisas, sabe? Não tem como não dar certo. Não tem como não dar certo. E cada vez mais a gente vai ampliando as vacinas. Agora, no segundo semestre, a gente vai ter uma novidade com vacinas novas, né? A gente vai ter umas vacinas, por exemplo, a hepatite, a gente não vai fazer mais separado, né? Para as criancinhas, ela vai estar junto com outras vacinas, né? Então, assim, o programa de imunização, ele é muito dinâmico, sabe? Sempre com coisas novas. Então, a gente que está sempre se atualizando as equipes, né? Para a gente poder trabalhar direito, né? Olha, estamos chegando ao fim de mais um programa, de mais um bloco, terminando aqui. Hoje, tudo sobre vacinas. Quando a gente começou a conversar, a Salete achou assim, nossa, mas vai ser muito tempo. A gente ficaria, acho que mais 2 blocos aqui falando sobre a vacina, porque tem muita coisa ainda, mas quando surgir essas novas que realmente vêm para o município, a gente vai falar mais, e assim a gente vai. Eu gostaria de agradecer, né, de você ter esse tempo comigo aqui, que é uma informação muito importante para toda a nossa comunidade, como foi para mim, para todos os nossos telespectadores, e quero que realmente você faça o apelo para as pessoas que vacinem-se. Né? Célia, eu acho assim, uma coisa muito importante, eu sempre falo para vocês, assim, vocês são os companheirões, né, porque eu acho que através de vocês a gente consegue, nós sozinhos não conseguimos levar informação para tantas pessoas em tantos lares, né, e vocês conseguem, com esse espaço, pequeno espaço que vocês abrem para nós é gigantesco, então a gente sempre aproveita essas oportunidades, e a gente agradece, né, tua vinda aqui, que é muito legal para esclarecer. Quanto mais a gente esclarece a população, quanto ao povo mais, quanto a gente consegue educar mais, esclarecer, é um povo se torna mais desenvolvido, é um povo melhor, não é verdade? Educação é tudo, né? É tudo. E a saúde vem junto, né? Porque é uma população saudável. Uma coisa é consequência da outra. É uma população saudável, educada, é feliz, né? Eu penso assim. E realmente é muito importante. As pessoas desses grupos, né, específicos que a gente já citou, crianças entre 6 anos a menor de 2 anos de idade, todas as gestantes e os idosos acima de 60 anos, vão procurar, é direito de vocês, cada um de vocês tem uma vacininha lá esperando por vocês, então vão buscar. É tua, vai lá buscar. E só não esqueça de levar a carteirinha e leve, né, leve as criancinhas, né, porque a criança não pode ir sozinha, então os pais, por favor, vão levar as criancinhas para fazer a vacina, né, porque a segunda idade, leve seus pais, seus avós com mais de 60, porque também alguns não vão sozinhos. Isso, né? Exatamente, tem muitas pessoas de um grupo de idade que não conseguem mais se deslocar. Se não for, entre lá no site da prefeitura, veja onde que pode ser, e também se a pessoa não pode sair de casa, as equipes vão nas casas, tá? Isso é uma informação que eu já tive anos passados e eu sei que continua. Isso, os acamados, né? Eles vão nas casas e fazem, né? Então, é importantíssimo isso que você falou mesmo, sabe? As pessoas que não podem se deslocar, peçam ajuda, que alguém, de alguma forma, a vacininha tem que chegar lá. Salete, muito obrigada, né, mais uma vez. E você que esteve conosco, eu vou tirar a capa aqui, porque senão vai ficar feio eu terminar meu programa com essa capona, mas é um bem melhor, né, maior, que a gente ia passar um friozinho ali na câmera. Então, muito obrigada a você, eu espero que você tenha gostado desse programa, que tenha sido de muita proveito para você. E eu espero que você realmente tenha gostado, e espero na próxima semana com mais um Vivendo e Aprendendo, com alguma ideia, alguma situação diferente na próxima semana. Lembrando que as vacinas começam hoje, 5 de maio, e vão até o dia 25 de maio. Que bom que você esteve conosco mais uma vez. Esse programa sempre pela Unimed e o Salão Record, que cuida dos meus cabelos e da minha autoestima. Até o próximo sábado com mais um Vivendo e Aprendendo, sempre às 15 horas, e com a reprise oficial hoje
A gente tem na quinta-feira às 20 horas. Os outros dias, a qualquer momento, pode estar passando o nosso programa. Assista sempre conosco, o Vivendo e Aprendendo. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver.